Olá, gente! Estamos aqui com mais um episódio do AcolherCast, que é esse espaço para te acolher de verdade. A gente vai falar de assuntos de maternidade, pediatria, conversas reais, e são episódios curtinhos, então fica até o final e acompanhe todos os outros capítulos, tá bom? Hoje o assunto é sobre necessidades emocionais básicas da criança. Nós estamos aqui com a Tati Sanches, que é psicóloga, ela é neuropsicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e também tem especialidade em neurodesenvolvimento infantil, além de ser mãe do Martim, que é meu paciente e que é a maior pós-graduação dela é essa, para ver na prática aquilo que a gente aplica com a teoria. Então, a gente sabe que muitas alterações emocionais na vida adulta têm relação com alterações de vínculo, de necessidades emocionais básicas na infância. E nós aqui, eu como pediatra, a gente quer fazer prevenção, né? Como prevenir o adoecimento aí mental do adulto tendo diferentes atitudes e situações na infância. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tati, seja super bem-vinda. Começa contando pra gente, assim, o que é isso de necessidades emocionais básicas? Quais são as necessidades emocionais básicas da criança que precisam ser atendidas pra gente ter o desenvolvimento de um adulto emocionalmente saudável? Gente, é um prazer estar aqui. É um assunto bastante denso, é complexo, é difícil explicar para as famílias, porque hoje tem muito conteúdo na internet, principalmente sobre esse assunto, porque é um assunto que realmente interessa as pessoas. E aí a gente vê que a internet coloca de uma maneira, às vezes, deturpada as coisas e de uma maneira que realmente engaja ali, que não vai trazer benefício nenhum para as famílias. Mas em suma, o que a criança precisa ali, principalmente falando nos primeiros 2 anos de vida, que Tá, são a fase mais sensível da criança, ela precisa de bastante segurança. legal. E essa segurança, ela vai ser dada por previsibilidade, pela famosa rotina. Uhum. A rotina, gente, ela não precisa ser totalmente engessada, tipo 8 horas acorda, 8h30 mama, 9 horas, sei lá, troca. Não é assim, porque a criança não sabe ver relógio, gente. Ela A não tem criança noção não do tem tempo, né? noção do tempo, mas ela precisa ter um passo a passo. Sabe assim, tipo assim, acordo, mamo, arroto, durmo, brinco. Toma E aí vai se banho. desenvolvendo, né? E aí vai de acordo com o desenvolvimento. Obviamente que nos primeiros dias a criança só mesmo come e dorme. E ali a gente precisa ficar atenta às necessidades básicas. A mãe, ela sempre vai ter um olhar mais atento a isso, porque ela foi preparada para isso. No episódio que a gente gravou outro dia, eu expliquei um pouco sobre isso, né? O quanto que a mãe ela fica atenta para as necessidades básicas da criança. Mas, gente, isso não precisa ser a mãe. A mãe, ela tá mais sensível a perceber. Então, às vezes, até isso acontece uma questão de culpa. Porventura, a mãe adoeceu, a mãe precisou se ausentar, a mãe precisou voltar a trabalhar. Fica ali aquela culpa do tipo assim, mas eu entendo a necessidade do meu filho. Gente, a gente é preparada biologicamente para isso. Mas, se tiver um outro cuidador minimamente antenado e que seja ligado a atender as necessidades daquela criança, ela vai aprender também. Uhum. Porque ela aprende por observação. Você vai percebendo, olha, esse tipo de choro é isso, esse tipo de mexido é aquilo. Qualquer pessoa pode fazer esse cuidado. Então, até antigamente, né, muito se pensava assim, que se a mãe tivesse depressão pós-parto, casos mais graves e tivesse que se ausentar, que isso ia trazer uma falha, uma coisa muito rompida ali no desenvolvimento da criança. E não é bem assim. Desde que tenha uma outra pessoa Que que faça assuma. esse papel. Uhum. Então, a gente até tem em muitos países, e até o Brasil trouxe isso, né, aqui pra gente, não sei se funciona, mas que é a família acolhedora das crianças que são Sim. retiradas, Dos abrigos, né? as crianças são retiradas da família, da família biológica, e antes delas irem para adoção, para saber se vai retornar à família de origem também, elas são dadas a uma família cuidadora que se cataloga lá nos órgãos. Por quê? Para dar esses cuidados básicos. Porque às vezes no abrigo fica difícil, porque são Dos várias cuidadores com crianças. várias crianças. Exatamente. Mesma coisa, tipo, numa UTI.
Mas numa UTI, a gente espera que tenha várias enfermeiras que vão dar ali aquela segurança para a criança. Então, o principal ponto, segurança e Ótimo. previsibilidade que acontece pela rotina. A previsibilidade é a criança, só para eles entenderem, a previsibilidade é a criança compreender o que vai acontecer no passo a passo, Isso, né? porque a gente não fica mais seguro sabendo, hoje eu vou acordar, hoje eu tenho que fazer tal coisa, tenho que fazer tal coisa, tenho que fazer tal coisa. Então, a gente meio que já fica preparado. E a previsibilidade, ela já deixa a criança mais segura, então ela vai ter um funcionamento menos ansioso, vai ativar menos a amígdala, que é a área do cérebro ali da ansiedade. Isso por si só já é protetivo. Mas também a previsibilidade, ela vai dando coisas mais secundárias, tipo função executiva, que é a parte do cérebro que deixa a gente mais funcional para a vida, que é aquela pessoa que consegue planejar, executar as coisas, perseverar em cima de dificuldades, conseguir atingir suas metas. Isso tudo acontece por meio de eu entender, eu já sei que eu tenho que fazer isso, depois isso. Meio que o cérebro vai se acomodando em planejar o passo a passo. Para o pequeno, a gente tem esse passo a passo. A rotina dá a previsibilidade e a segurança para a criança. E para os mais velhos, Tati, tem algumas técnicas, assim, de psicologia para a criança compreender, né? Assim, de desenho, algumas coisas para ele entender. Eu vou para a escola, vou escovar o dente, vou almoçar, vou... Então, fala-se muito da questão da rotina visual. Sim. Gente, mas isso, ele não é para todo mundo. Não precisa. Mas, para algumas crianças pode ser bastante interessante, porque a criança ela é mais visual, ela não entende muito olhar no relógio e ver a hora, ela não entende muito a noção de tempo. Então, se você percebe que a sua criança ela tem uma dificuldade meio intrínseca de esperar a hora certa das coisas, você já pode ir colocando para esse modo visual. Então, você vai lá e coloca um quadrinho. Primeiro a gente toma banho, depois a gente vai para a escola, depois a gente volta para casa e brinca, depois a gente almoça e ela já fica, tipo, segura ali do que vai acontecer. Uma outra coisa que fala-se muito, e que aí eu acho que mora o perigo, é a questão do acolhimento emocional, né? A disciplina positiva, ela vem muito intensa na rede social, só que isso causa muito erro de interpretação. Você acolher as emoções da criança não quer dizer que você vai aceitar os comportamentos inadequados gerados por essa emoção. Vamos dar um exemplo prático aqui. Exemplo. A criança quer jogar bola. A gente estava conversando isso antes. A criança quer jogar bola. E você não pode jogar bola naquele momento. É horário de trabalhar, hora de escola. Hora de escola, hora de almoço, enfim. E aí você fala, não dá pra jogar bola agora. E ela começa a chutar, se jogar e gritar e etc. E aí a recomendação que a gente tem da disciplina positiva, de um modo geral, gente, acolha a emoção da criança, né? Do tipo, entenda ela, abrace e tal. E aí a gente fica com isso. Mas e aí? É o quê? Aí, porque É o que a Tati tá falando, né? porque daí as mães ficam assim, filhinho, não dá pra jogar bola. Porque olha só, a mamãe tem que trabalhar, o papai tem que trazer dinheiro pra casa. E aí vem uma explicação que não vai caber pra uma criança de 2 anos, porque a memória operacional dela nem entende tantas palavras juntas. E aí, como que a gente faz na prática? O ideal, né? Qual que é a orientação padrão ouro? Você ensinando para a criança a nomear a emoção que ela está sentindo, ela organizar, ela tolerar essa emoção. Tolerar, gente. Tolerar não é não sentir. Não é poupar, né? Porque, gente, a gente vai se frustrar. Eu também, às vezes, não queria trabalhar, queria ficar na piscina. Às vezes eu não queria deixar de comer o chocolate. E muitas famílias hoje, Tati, têm esse padrão de poupar o sofrimento, né? Então, porque daí acha que essa coisa de acolher é não deixar sofrer. E não é não deixar sofrer. Sim. Porque, gente, não pode jogar bola agora. Eu sei que você quer, vai ficar triste, vai ficar com raiva, é normal, até eu ficaria. Mas, como a gente vai fazer para melhorar isso? Então, na prática, é você ensinar, isso é raiva. Só que assim, uma criança muito pequena, ela não vai entender. Então, você fala, filho, você tá com raiva, vem cá que eu te acalmo. Pega no colo. O vínculo emocional, essa parte mais física mesmo, de carinho, ela é reguladora para grande parte das crianças. Para grande parte. Tem umas crianças que não querem. Porque tem crianças que que têm alterações sensoriais e que já não vai gostar. Então, a gente precisa ter um pouco de manejo ali. Mas na grande parte, sim. Funciona.
Aí, por exemplo, tem crianças que usam a chupeta para acalmar, tem crianças que usam mamá, tem crianças que usam uma naninha. Então, naquele momento, você pode ir abrindo mão dessas estratégias para ajudar ela a se acalmar. Filho, você tá com raiva. Toma, vamos acalmar. Vem pro colo. Não, toma a chupeta, vamos acalmar. Toma não sei o quê, vamos acalmar. Vamos acalmar. E vai ensinando ele a acalmar. Sim. E aí, vai falar, ficar chorando não precisa. Não é que você vai falar engole o choro. Não é isso, mas tipo assim, não precisa ficar chorando. Porque até assim, né? Tem muito isso. Não pode falar pra criança não chorar. Não é que não pode falar pra criança não chorar, mas também ficar chorando por longos períodos, isso aí pode favorecer aquele estado emocional. Então, dentro das estratégias de regulação emocional, que é estratégias pra gente se acalmar, fala-se muito que a gente tem uma das estratégias é você regular o contexto, o que aquela emoção faria como consequência. Então, não suprimir o start comportamental daquela emoção. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Eu fui fazer uma cirurgia no meu filho e eu tava super tranquila, porque eu sou tranquila, né? Tava lá tranquila, as mães tudo se chorando e tal, tal, tal. Quando eu fui lá, levei lá no centro cirúrgico, que foi tomar anestesia geral, a médica colocou lá anestesia geral, ele começou a chorar, a gritar, e eu, toda plena, psicóloga, regulada, emocionalmente, assim. Só que não. Tava ótima. Aí a médica falou assim, mãe, fica tranquila, porque agora ele não vai sentir mais nada. E aí ele começou a ficar meio molinho. Agora ele não vai sentir mais nada, agora ele não vai sentir mais nada, e agora você já pode se despedir dele porque ele não vê mais nada. Quando ela falou isso, se despide ele. Minha emoção foi lá no teto. E aí vem vários pensamentos assim, nossa, mas e se ele não voltar? É anestesia geral. Eu não sei se ele tem alergia, não sei como que vai ser, não sei se vai dar uma reação, se ele morrer. Se ele não voltar, significa pode morrer, não voltar nunca mais. Começou a me dar um negócio assim, começou a cair uma lagriminha. Aí eu, técnica de regulação emocional. Aí eu, qual a estratégia que eu vou usar, meu Deus? Tá, foco. Aí eu foquei naquelas luzes do centro cirúrgico e suprimi a lágrima. Mentira, tá? Saí plena. Aí quando eu saí lá fora, eu falei, nossa, o que aconteceu comigo? Aí eu comecei a lembrar de toda a fala da médica, o que aquela fala daquela médica trouxe pra mim. Trouxe uma alteração emocional muito intensa que eu não estava sentindo em todo o processo de deixar ele ali. E aí com isso veio vários pensamentos super catastróficos, que não é inclusive comum pra mim. Se eu tivesse chorado, muito provavelmente, entrado ali num movimento de choro, provavelmente aquilo ia mobilizar toda a equipe. Pensa só, eu caindo ali, já fico imaginando a cena. E aquilo ali ia favorecer a minha alteração emocional. Você ia alimentar aquela emoção, né? E aí eu ia me manter, ia perpetuar aquela alteração emocional. Então, isso é técnica de regulação emocional. Claro, eu tô trazendo aqui um exemplo para uma pessoa adulta, mas para criança a gente vai ensinando ao passinho de a gente sabe que a criança que não tem a validação emocional, que é isso que a gente tá falando do acolhimento, o que é isso? Por exemplo, a criança caiu, machucou, chorou. Ah, não é nada não, levanta. Você não ensinou ela a lidar com aquela emoção. Exato, né, porque Tati? não assim não é nada não. É que nem esses dias a gente tava falando a gente tava discutindo um caso lá na clínica, né? E aí a psicóloga infantil tava trabalhando com a criança falando assim, mas olha, isso é um problema, probleminha e problemão. A gente ensina a criança a refletir sobre isso, né? Ludicamente. Isso é um problema, probleminha e problemão. Aí tá, aí a criança, não, mas isso é um problema grande, um problemão. Aí ela tentando diminuir o tamanho do problema pra criança refletir. Que bonitinho. Aí a criança lá tentando refletir, né? Uma hora a criança fez assim, tá, mas pra mim é importante isso, sim. Isso é um problemão pra mim. Isso pra mim, eu sofro com isso. Aí a psicóloga, porque é uma criança que não fala. Na hora a psicóloga falou, gente, que coisa mais maravilhosa. Ele conseguiu entender que aquilo que não é importante pra grande maioria das pessoas é importante pra ele. Mas não quer dizer que é importante pra ele que vai acontecer. E a gente, como pai e mãe, a gente às vezes não consegue compreender o filho porque não é o que você sente, exatamente isso. Pra você, cair ali é um probleminha. Você caiu, levantou. Mas pra criança, aquilo foi muito dolorido. Então, a gente tem que acolher e validar o sentimento, não no sentido que era o que a gente tava conversando, né? De aceitar ela gritar, chutar, bater e etc. A gente vai ensinar ela a se regular emocionalmente, a partir de um sofrimento, porque foi um sofrimento para ela. Sim. Então, a gente fala até que o estudo da resiliência, que é o quanto a pessoa passa por adversidades na vida
graves e fica cada vez melhor, pleno, consegue atingir seus objetivos, não adoece, inclusive, tem a ver exatamente com isso, com você passar por reações emocionais intensas. Então, passa por reações emocionais intensas, porque vai passar na vida, não tem como. Mas eu preciso arrumar estratégias para me acalmar. Sim. E se é um problema real, como eu vou fazer para resolver aquele problema? Então, se eu me machuquei e tá doendo, ok, tá doendo mesmo, como eu faço para diminuir essa sensação dolorosa? É ir ao médico, é lavar, é usar um band-aid, é simplesmente respirar agora. É dar um beijinho? É dar um beijinho. Meu filho, ele quando ele cai, ele fala, mamãe, briga com a porta, ela bateu aqui. Não, e ontem o Joaquim, Tati, você falando, eu lembrei. Ele fazia assim, ó, batia a mão na mesa e fazia assim, ó, e fazia pra mim. O filho machucou a mão, deixa eu dar um beijinho. Aí ele olhava pra mim, batia de novo pra eu beijar de novo. Eu falei, gente, ele se machucando, assim, teoricamente na cabecinha dele, se machucando propositalmente pra que eu acalmasse, pra ele me ver acalmando ele. Eu fiquei observando assim, falei, gente. E às vezes o Martim, né, ele sente caiu lá, fez um machucadinho, aí eu vou lá e falo, vem cá, vou dar um beijinho. Aí eu dou um beijinho, aí ele fala, mas briga. Eu falo, ô, porta, cuidado, você tá machucando o Martim. Aí ele faz assim, já sareou. Ele fica feliz. Já sareou. Ô, Tati, qual que é o prejuízo pro adulto de uma criança que não tem validação emocional, assim, que não tem esse exercício de ensinar a associar a... Essa criança quando se tornar um adulto? Pros pais saberem, assim, né? Gravíssimo. Inclusive, o favorecimento de transtorno. O pior, favorecimento de transtorno mental. Adoecimento. O pior desfecho é esse. Tipo assim, a pessoa não sabe se regular, ela vai ficar perpetuando esse sentimento ruim a mais do que o contexto necessitaria, a mais a ponto de sobrecarregar o corpo dela. E se ela tiver uma tendência genética, ela vai ter um adoecimento. E aí, falando de contextos do mundo, muitas coisas. Então, a gente fala, muitas vezes, eu gosto de dar esse exemplo porque é bem impactante. Mas, assim, muitas vezes esses homens que acabam agredindo as suas parceiras por causa de uma negativa, porque elas não forneceram o que eles queriam, não deixa de ser uma falta de regulação emocional. Então, eu não aceito sentir aquilo da negativa daquela pessoa, da oposição daquela pessoa, e aí eu vou lá e faço um comportamento impulsivo, que muitas vezes é agredir, tem outros desfechos muito piores por aí que a gente sabe. Então, tem muita coisa negativa. Então, assim, e aí a gente tem outras coisas que são importantes para as crianças e que são tão importantes e que são negligenciadas. E aí, como, por exemplo, o quê? Nessa questão emocional. A gente falou de segurança, previsibilidade, validação, acolhimento, o que mais? Alimentação. Alimentação? A alimentação saudável, livre de açúcares nos primeiros 2 anos. Isso faz com que todo um contexto cerebral acabe se desenvolvendo melhor. Então, eu consigo ficar, inclusive, menos agitado. Isso vai fazendo com que eu tenha maior organização para o meu desenvolvimento como um todo. Então, até quando eu estou muito agitado, eu não consigo organizar as minhas... refletir sobre o que eu tenho que fazer. Então, isso daí também acaba impactando as próprias telas, né? Porque o uso das telas excessivamente, ela vai fazer com que a criança tenha, provavelmente, um atraso de desenvolvimento da linguagem. Então, a gente já sabe que mexe ali no desenvolvimento da linguagem. E a linguagem, eu vou tentar explicar para vocês o que é. A linguagem é fazer com que a criança tenha mais facilidade de entender as coisas. Então, quanto mais eu demoro para entender as coisas, mais vai ser difícil de eu poder me regular emocionalmente. Porque, olha só, eu preciso entender o que é raiva, o que é tristeza, o que eu tenho que fazer para me regular em cima daquela situação, por que eu não posso ter aquele negócio agora. Tudo isso precisa de uma linguagem bem desenvolvida. Por isso que até crianças que são neurotípicas mais graves, elas têm dificuldade de regulação emocional, porque a linguagem não está bem estruturada. Então, as pessoas com deficiência intelectual, com autismo nível de suporte 3, por exemplo. Então, assim, a gente vai vendo que existem outras coisas que pioram ali para o desfecho para poder reconhecer. Então, o uso das telas, gente, não é só pelo conteúdo. As pessoas acham, os pais acham que se eu monitoro o conteúdo, se eu ponho um desenho menos cheio de luzes, educativo, né? Educativos, isso já está sendo positivo para o meu filho. Não é só isso.
né? A gente tem a quantidade de telas que é recomendada para as crianças, para toda a faixa etária, até o início da idade adulta. O ideal é que a gente siga isso. Até porque se a gente seguir desde o começo, a criança não vai ter necessidade da tela. Não Porque vai ela ter vai se hábito. acostumar. Só que o problema está em a família aprender a lidar, às vezes, sem o uso da tela. É. Porque às vezes a família é dependente da tela, do celular, da TV. Então, assim, aí é que mora o perigo. Porque como que eu vou ensinar a criança uma coisa, sendo que eu não consigo fazer aquela coisa? Aí a gente tem que fazer uma mudança Na família. na família. Por E aí isso que é que muitas difícil. vezes as questões emocionais da criança, a gente começa pelos pais, né? Os pais precisam ser trabalhados emocionalmente para conseguirem. Porque como que você ensina uma criança a se regular emocionalmente se você não sabe se regular, né? E o adulto que não se regula emocionalmente tem comportamentos inadequados que a criança vai se espelhar e vai aprender. Uma vez eu fiquei Então é uma bola de neve, né? Uma vez, na época lá que eu tava com o Martim muito pequeno, que eu entrei num episódio depressivo leve, eu tava muito com as emoções à flor da pele. Então, só que eu sei me regular, né? Então teve um momento que eu tava cozinhando e aquela criança chorando, aquele barulho, aquela coisa que me incomodava, que tava me deixando mais angustiada, aquela coisa no peito, e aquela panela quente, aquele calor, aquelas crianças falando comigo, e aquela TV ligada, coisas que já me afetam. Martin chorando aqui na minha perna, assim, minha vontade era dar um chega pra lá, assim, nele, falar, vai pra lá que eu tô mal, só que é um comportamento inadequado diante da minha alteração emocional. Aí eu peguei o neném, assim, ele, tipo, tinha 1 aninho. Levei ele, assim, pra sala onde tá meu marido e falei assim, ó, fica com o Martim, que eu vou sair. Aí os meus enteados olharam assim pra mim, né? Aí eu falei, acho que eu fiz uma cara muito desregulada, né? Aí eu falei, eu vou sair pra me acalmar. Aí eu falei pro meu enteado, lembra, Gi, que eu falou que tem o canto da calma? Eu vou pro meu canto da calma. Peguei e saí. Fui pra paz, pro Meu momento Deus, tem que ser silencioso. autoracional. Fiquei, gente, eu fiquei 2 horas no Bosque Maia. Sério? Não acredito. Juro. Eu fiquei no Bosque Maia, eu sentei no carro assim, fiquei olhando aquelas pessoas correndo, Começou a chover. Eu olhando aquelas pessoas correndo na chuva, pensando, nossa, gente, estão correndo na chuva. Dormi! Mentira, Tati. Do Acordei, céu. cheguei em casa plena. Aí eu fui brincar com as crianças, aí os maiores, né? Meu filho não entende. Falei, então, sabe o que a tia Tati foi fazer? Eu fui ensinar de novo. Fui Fui me acalmar. acalmar, porque eu tava muito nervosa. Tá vendo? Eu tô dando ensinamento pra eles. Porque se eu ficasse daquele jeito, eu ia gritar com vocês. Isso não é legal. Então, fui pro meu canto da calma. Sabe onde eu fui? Aí eu fui contar pra eles. Aham. Pra Bosque Maia, fui passear, fui ver gente. Agora eu tô aqui, ó, boa. Ó, Ai, que a gente bom. tá jogando, melhorou. Aí, tipo, você vai ensinando, entendeu? Sim, Só que, gente, não é fácil. Não. Até porque existe também uma tendência, uma vulnerabilidade dos pais que às vezes não foram ensinados. Eu tive uma paciente que quando ela ficava muito irritada, ela falava assim, Tati, mas eu preciso jogar pra fora. De algum jeito, né? Porque senão isso dá câncer. Eu falava assim, mas qual a evidência que ela tá vendo que se jogar pra fora deste jeito vai dar câncer ou não vai dar câncer? Jogar pra fora como? Gritando, né? Assim. Ela jogava pra fora de várias... Ó, uma das coisas que ela fazia, uma das coisas que ela fez, que foi o que fez ela vir pra terapia, foi dar um soco na parede e machucar a mão. Ou seja, descontrole total, Muito né? descontrole, tipo assim, mas tem muito essa ideia de que a pessoa nervosa tem que fazer boxe, tem que fazer Muay Thai. Ai, porque daí eu vou descontar a raiva. Gente, não Não. é isso. Uhum. Não é isso. Pode ser que seja importante porque é uma atividade física e você tem uma preferência para esse tipo de atividade física, mas é porque eu tenho que dar porrada nos outros. E isso é importante para as crianças também, porque as famílias às vezes falam assim, ele é muito agitado, eu tenho que pôr ele na luta, tenho que gastar energia. Tudo bem, mas às vezes você precisa se preocupar com a saúde emocional e do às seu vezes, filho, e né? às vezes para aquela criança, inclusive, ele pode ser que a luta não vai ser o melhor esporte, porque ele tem uma questão sensorial, por exemplo, jiu-jitsu que tá muito na moda, né? Pra criança isso vai ser pior, ela vai ficar mais irritada. Talvez para ela tem que ser xadrez. E como a gente precisa, assim, né, Tati, observando a minha prática de consultório, assim, como a gente precisa estar atento às emoções, né, da família, porque a criança, às vezes, os pais não têm aquele olhar. Esses dias eu atendi uma adolescente
que tava assim com uma alteração super importante e a mãe tava vendo de outro jeito, ela não tinha enxergado daquela forma, porque a gente não é ensinado também a ter esse tipo de atenção, né? Então, e é tão complexo, por isso que eu falei que é complexo, porque assim, a parte emocional, os transtornos psicológicos e psiquiátricos, eles acontecem dentro de um espectro. Todo mundo sente tristeza, sente raiva, sente alegria, sente frustração, sente as emoções, todo mundo sente. O que faz parte da normalidade para o adoecimento, É como lidar com o que sente, né? não só como lidar, mas tipo assim, o quanto que eu sinto. Então, isso também é importante, porque daí fica assim, é importante validar. Só que, gente, a gente tem que olhar que às vezes você olha lá uma criança que ela é muito emotiva, ela fica triste porque uma formiga morreu. Mas é um triste muito triste, demora para se acalmar. Você tá fazendo estratégia de acalmar e ela não acalma. Ela fica triste porque a meia tá, sei lá, uma tá rasgada e a outra não. E ela sofre, ela chora intensamente. Aí a gente tem que começar a olhar e falar, gente, Isso não é normal. é uma tristeza muito intensa para coisas muito simples. E aí não adianta a gente achar que é só validação, porque a gente tem que olhar que tá saindo de uma. Eu não gosto de falar extremo, mas eu vou falar de uma curva normal. Existe uma. A gente faz um. A gente O faz esperado para aquilo, né? Exatamente, a gente faz um apanhado do que é esperado e do que não é esperado. E a gente coloca o que é o desviante. É assim que a gente percebe na saúde. Você vai olhar lá. O que é esperado no ferro do meu paciente? X. Tem o valor X de pra referência, X. né? Só que na parte emocional, a gente não tem um valor, não tem como eu medir lá quanto que ele sente de raiva. Não tem. Então a gente vai Como é ter que olhar complexo, nesses né? detalhezinhos. É observacional. Só que se eu tenho uma criança que sofre muito por coisas, só que aí é que tá. A gente tem que tomar cuidado porque assim, eu posso estar avaliando que é coisa pequena. Né? Eu tô olhando que é uma coisa pequena. Mas o que a maior parte das pessoas pensam? Como que a maior parte das pessoas expressam isso a partir dessa situação? Então, é só a gente parar pra pensar. Morreu alguém. A maior parte das pessoas fica como quando morre alguém? Gente, consternado, triste, reflexivo sobre a vida, mal, com a energia mais baixa. Isso, gente, a maior parte da população fica assim, então a gente já sabe que isso é esperado. E a gente meio que percebe que as pessoas vão melhorando com o passar do tempo. É meio que intrínseco isso. Se a gente observar, a gente vai ver. A gente vai ver uns que ficam mais, uns que ficam menos. Mas é aí que mora essa sutileza, entendeu? Que é a individualidade de cada criança, né? Se ela tem uma emoção tão exagerada desde pequena, isso já é um alerta. É um fator de risco que a Um gente fator chama. de risco para um adoecimento na vida adulta que a gente pode, de repente, moldar isso já desde a infância, Na né? criança, a gente fala que isso é um temperamento de risco que vai favorecer uma personalidade. Então, quando a gente mede isso com um questionário em criança, a gente chama isso de autopsicoticismo, que vai dar na personalidade do adulto um autoneuroticismo, que é uma tendência maior de sentir emoções desagradáveis e dificuldade de regulá-las. Uhum. Então, isso não é só também de ensinar. É uma coisa que você consegue perceber. Poxa vida, mas a minha criança é muito. A gente fala assim, tem uma criança que a gente tem lá na clínica que a gente fala, gente, ele é muito melancólico. Tipo assim, ele sofre muito intensamente. E aí eu tenho uma paciente adulta que ela é assim, e ela fala assim, Tati, uma vez aconteceu, foi quando caiu um avião. Não me lembro. Ela falou assim, caiu um avião, morreu muita gente. Ela falou, Tati, eu sofri tanto com aquilo. Tanto. Todo mundo fica, assim, um pouco em Triste. choque quando acontece isso. Só que você vai ver o quanto que desvia nessa pessoa. Por exemplo, ela falou que ela ficou tão mal que ela não conseguiu ir trabalhar. Nossa. Ela teve que faltar no trabalho porque ela ficou mal, impactada. Não tinha nenhum parente no avião, não era nada com ela, ela não morava perto, ela não viu. Então, para e pensa. É uma paciente que a gente ela veio de vários episódios depressivos, agora a gente tá tentando fechar o diagnóstico, talvez, dela, inclusive, de transtorno bipolar. Mas você vê que, tipo assim, esse sofrimento intenso dela ao longo da vida foi risco e talvez foi o que favoreceu ela desenvolver o transtorno que ela tem. Vai piorando ao longo do tempo, né? Mas ela já tinha isso de nascença. Tipo assim, ela sempre falou, Tati, eu sempre fui muito intensa. Tipo assim,
Se eu visse um gato atropelado na rua. Ficava mal. Porque a empatia, ela é importante, mas ela tem que ter um limite. Então a gente precisa observar também isso nos nossos filhos. Eu vou ensinar ele a regular, acalmar, entender as emoções dele, mas eu preciso começar a ficar de olho também quando essas emoções estão um pouco mais intensas. Sim. Por exemplo, meu filho, ele é uma criança que tem uma irritabilidade um pouco acima da média. Ele é mais sensível para irritabilidade. Então, ele fica irritado. Então, quando acontece alguma coisa assim, normal se frustrar. Mas eu percebo que ele fica um pouco mais intenso. Porque ele faz assim, a veia sobe. Você já percebe? Mais Outras nervoso. crianças... E, Tati, assim, pra finalizar essa história de necessidades emocionais básicas pra gente ter um adulto saudável, o que você deixaria de mensagem pros pais, assim? O que os pais podem fazer pra fortalecer a saúde emocional da criança, mesmo o pai e a mãe não sendo perfeito, né? Porque a gente nunca é perfeito. A gente também tem as nossas dificuldades e questões emocionais. O que fazer, assim? Só que eu vou falar, acho que muitos pais vão me matar. Mas inclusive uma recomendação mundial. Cuidar de quem cuida. A primeira coisa é eu olhar para mim. Então, muitas vezes, as famílias chegam lá na clínica para a gente cuidar da criança. Principalmente intervenção precoce, crianças abaixo de 6 anos, 4 anos. E aí a gente olha, a criança é ótima. Mas a família precisa de cuidado. É bem desorganizada. Então, porque uma família que não consegue, que é mais desorganizada, se eu falar que tem maior dificuldade, maior sensibilidade, como que ela vai ter força para mudar um padrão, por exemplo, de hábito, de diminuir as telas da minha casa para diminuir as telas do meu filho? Como que eu vou conseguir dizer não pro tanto de açúcar que eu como para poder dizer não pro açúcar do meu filho? Como que eu vou poder ensinar meu filho a se regular, se acalmar e resolver o problema que tem que ser resolvido dele, que é pequeno, se eu não sei fazer isso em mim? Eu não sei fazer em mim, eu vou inclusive demonstrar isso várias vezes para ele. Esta paciente que eu falei que ela deu soco na parede, durante as sessões, inclusive, ela quebrou um celular, jogando no chão, que ela estava pagando. Na sessão? Não na sessão, durante o período de tratamento. Durante o tratamento. E aí a gente começou a ver os históricos, tal, babá, por que ela tá usando essa estratégia para se regular? Porque não é jogando para fora. Ela, mas eu sempre ouvi falar isso. Tá, mas não é isso, vou mostrar os estudos. Mas ela já aprendeu, então tá até difícil de mudar. Aí ela teve uma memória, gente, que ela lembrou que a mãe dela fazia esses comportamentos para se acalmar. Então ela lembrou de uma vez que a mãe dela jogou as panelas de comida no quintal. Com as comidas dentro. Então, tipo assim, era a maneira que ela aprendeu que fazia quando ficava com aquela raiva. Que, na verdade, é uma maneira que costuma até perpetuar a raiva. Porque o que acontece? Quando ela deu soco na parede, ele se machucou, ela ficou com raiva dela mesma. Meu, que saco. Meu, olha minha mão agora, que dor. Então, ela perpetuou a irritabilidade, a culpa. O celular quebrou, teve um custo porque ela estava pagando o celular. Gera mais raiva ainda. Gera mais raiva. Então, lembra que eu falei que mantém as emoções, às vezes o comportamento inadequado? Então, se eu fosse dar uma dica número 1, primeiro olha para você. Às vezes a família fala assim, a gente lá tem um núcleo, né? Então a gente pode atender, muitas vezes a gente atende a criança, muitas vezes a gente atende os pais. Mas a gente sabe que tem pais que, a gente é uma clínica privada, então é particular. Então às vezes a família não vai ter condições financeiras, às vezes, de arcar o tratamento da família inteira. Às vezes é melhor fazer do pai e da mãe do que da criança. Com certeza. Só que às vezes é difícil os pais aceitarem isso. Porque na cabeça deles é assim, mas eu sou ótimo, eu vivi a vida inteira assim. Ele que é assim, né? Gente, olha, eu gostaria de ficar mais 1 hora aqui falando com você sobre esse assunto, porque pra gente que é pai e mãe, o quanto isso é interessante, a gente tentar falar, puxa, avaliar como que tá sendo o meu comportamento com meu filho, o que eu posso fazer pra melhorar, mas fica aqui essa dica principal da Tati, que é cuidar de você, olhar primeiro pra você. Eu acho que isso é o principal mesmo. Tati, super obrigada, espero que a gente tenha outros episódios pra gente falar muito mais de saúde emocional aí das crianças, e vocês acompanhem todos os episódios aqui, porque a cada episódio tem uma nova história e sempre pra te acolher de verdade.